eu trouxe aqui duas personalidades que apontam alguns equívocos da educação. E para você refletir um pouquinho conosco. Bem, uma dessas personalidades aí é o Jean-Jacques Maritain, que é um filósofo francês, o qual nós trabalhamos dentro do Revolução Pedagógica, e é o que ele fala aqui, para nós refletirmos. Ao dar um livro para uma criança ler, incitemo-la a empreender uma verdadeira aventura espiritual e a encontrar a luta no mundo interior de um determinado homem, em lugar de percorrer com pressa uma coleção de fragmentos, pensamentos e de opiniões mortas, consideradas de fora e com uma triste indiferença, como o detestável costume de tantas vítimas infelizes do que se chama estar informado. Hoje ele faz uma grande crítica aí, vamos falar, quem trabalha com livros, né, professor de literatura, essa parte de redação também, não só eles, né, qualquer área de conhecimento, é porque a escola é acostumada a conduzir a leitura de livros, só na parte de literatura, nem deve, né, tudo errado, né, tudo bagunçado. Eu tenho uma experiência quanto a isso. Eu lembro que quando eu estava no ensino fundamental, mais ou menos, sétimo, oitavo, naquela época era sétima, oitava série, e eu lembro que eu peguei trauma de Machado de Assis, né? Porque minha professora, ela falava, ó, vai ler Machado de Assis, e ela não explicava, não trazia uma compreensão, né? E eu lembro que eu lia Machado de Assis e eu não compreendia, né? Aqueles olhos de ressaca de Capitu, por exemplo, e eu sei que eu peguei sempre uma versão Machado de Assis, né? Que eu fui quebrar só depois no ensino médio e tal. Então, quando a gente vai trabalhar um livro com o nosso aluno, qual forma que a gente deve fazer? A gente deve trabalhar o livro como se a gente estivesse trabalhando uma venda, né? Vendendo um peixe ali. Porque, assim, quando a gente fala, você vai ler esse livro, Pronto. Leia esse livro porque vai cair na prova. A gente, às vezes, faz como os vestibulares, lança uma lista de livros e leia, tá? Mas o aluno precisa entender aquela obra. A gente pode pegar uma obra como O Senhor dos Anéis, por exemplo. Se a gente for ver toda a história do Tolkien, o Tolkien chegou a reescrever todo um capítulo porque ele escreveu um horário que eu acho que a Lua estava eu não sei se é o Sol, a Lua estava se pondo, ele errou o horário, né, porque ele achava que não se encaixava na história e reescreveu tudo o capítulo. Então, assim, a gente pega obras profundas, a gente contar um pouco de como a obra foi escrita, quem é o autor, qual era o objetivo daquele livro. É como se a gente vendesse mesmo uma ideia, né, uma história para o aluno. Então, a gente tem que cativar o nosso aluno a esse tipo de leitura.